Oi, minha filha. Eu sou a Laura, tenho 81 anos completinhos e hoje resolvi sentar aqui na minha poltrona, essa mesma que minha mãe costurava à noite quando eu era pequena, para contar uma história que carrego no peito há mais de 70 anos. Sabe, tem coisa que a gente guarda tanto tempo que parece que vai levar pro túmulo. Mas hoje eu senti que preciso falar. Preciso contar sobre a mulher mais forte que eu conheci na minha vida inteira. Minha mãe. Ela se chamava Antônia. Dona Antônia para todo mundo da vizinhança. Tinha o cabelo castanho sempre preso num coque, mãos calejadas de tanto trabalhar, e um sorriso, minha filha, um sorriso que conseguia acalmar qualquer tempestade, mesmo quando ela mesma estava no meio do furacão. Hoje, quando olho pela janela da minha casa e vejo meus bisnetos brincando no quintal, eu penso, tudo isso que a gente tem hoje, essa família grande e unida, começou com uma mulher que um dia ficou sozinha com 7 filhos pequenos. 7! Você consegue imaginar? Eu tinha 10 anos quando aconteceu. 10 aninhos apenas, mas algumas coisas ficam gravadas na alma da gente para sempre, não é mesmo? Era um domingo de manhã. Lembro até hoje o cheiro do café coado que minha mãe fazia no fogão a lenha. Ela tinha o dom de fazer aquele café cheiroso, forte, que enchia a casa toda de um aroma gostoso. Meu pai, seu Joaquim, tinha saído no sábado, dizendo que ia resolver uns negócios na cidade. Nada demais, ele sempre viajava para trabalhar. Dizia que era para sustentar a família, que precisava correr atrás do dinheiro. A gente acreditava, né? Criança acredita em tudo que os pais falam. Mas naquele domingo, ele não voltou para almoçar. Minha mãe botou a comida na mesa do mesmo jeito. Feijão, arroz, um pedacinho de carne que ela tinha conseguido comprar na feira. Esperou até a comida esfriar. Os meninos pequenos chorando de fome e ela ali, olhando pela janela, esperando ver a silhueta dele aparecer no portão. Pai não vem, mãe? Perguntei, vendo ela mexer o feijão na panela pela 3ª vez. Deve estar ocupado, minha filha. Vem, vamos comer. Mas eu vi nos olhos dela que alguma coisa estava errada. Sabe quando a gente é criança e sente que o mundo dos adultos está meio torto? Era assim que eu me sentia. Passaram-se 3 dias. 3 dias longos, com minha mãe acordando de madrugada, eu ouvia o barulho das chinelas dela no chão de terra batida da cozinha. Ela fazia o café, acordava a gente, dava banho nos menorzinhos, penteava meu cabelo para a escola, tudo igual, como se nada tivesse mudado. Só que tinha mudado sim. Eu via ela olhar para a estrada toda hora. Via ela contar as moedas dentro da lata de açúcar onde guardava o dinheiro. Via ela suspirar fundo quando achava que ninguém estava olhando. Na quarta-feira, a dona Sebastiana, nossa vizinha, veio tomar um café. Ela era uma mulher boa, sempre ajudou minha mãe quando precisava, mas naquele dia ela chegou com uma cara de quem trazia notícia ruim. Antônia, preciso falar com você, ela disse baixinho, olhando para nós crianças. Pode falar, Sebastiana, eles são da família. É sobre o Joaquim. Lembro que minha mãe parou na hora, parou de mexer o açúcar no café, parou de respirar, parecia. Eu estava sentada no cantinho da mesa, fingindo que brincava com uma boneca de pano, mas prestando atenção em cada palavra. Ele está na cidade, morando com uma mulher, uma tal de Francisca. O silêncio que caiu naquela cozinha, minha filha, era um silêncio pesado, daqueles que dói no peito. Minha mãe continuou mexendo o café, devagar, como se não tivesse escutado nada. Sebastiana, você tem certeza? Tenho sim. Meu compadre João trabalha lá perto, viu ele. Disse que ele está morando mesmo com ela, que não pretende voltar. Minha filha, eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele momento. Minha mãe colocou a colherinha na mesa, levantou devagar, foi até a janela e ficou olhando para o quintal, onde o varal balançava com as roupinhas dos meninos no vento. Ela não gritou, não quebrou nada. Não chorou na frente da dona Sebastiana. Só ficou ali, quieta, com as mãos apoiadas no peitoril da janela. Eu via os ombros dela tremendo um pouquinho, mas a voz saiu firme. Obrigada por me contar, Sebastiana. Eu já desconfiava. Quando a vizinha foi embora, minha mãe trancou a porta, se ajoelhou no chão da cozinha e chorou.
Chorou como eu nunca tinha visto ninguém chorar. Não era um choro de raiva, era um choro de dor mesmo, sabe? Daqueles que vêm lá de dentro da alma. Eu me aproximei dela, sem saber o que fazer. Coloquei a mãozinha no ombro dela e perguntei: Mãe, pai não vai voltar mais? Ela me puxou pro colo, me abraçou apertado e disse: Não, minha filha, não vai. Mas a gente vai ficar bem. Deus vai nos ajudar. Naquela noite, depois que todos os meninos dormiram, eu acordei com um barulho estranho. Era minha mãe, sentada na mesa da cozinha, com papel e lápis na mão, fazendo contas. Muitas contas. Ela anotava, apagava, anotava de novo. Eu me levantei devagar e perguntei: Mãe, o que a senhora está fazendo? Estou vendo como a gente vai viver agora, Laura. Quantos quilos de arroz duram uma semana? Quanto custa o sabão? Se o dinheiro que sobrou dá para comprar leite para os meninos? Ela falou isso de um jeito tão natural, tão decidido, que eu entendi ali mesmo. Minha mãe tinha virado outra pessoa. Não era mais a esposa que esperava o marido voltar. Era a mãe que ia fazer o que fosse preciso para cuidar dos filhos. A gente vai conseguir, mãe? Ela me olhou com aqueles olhos cansados, mas determinados, e disse: Vamos sim, minha filha. Sua mãe pode não saber muita coisa, mas sabe trabalhar. E enquanto eu tiver força nessas mãos, vocês não vão passar necessidade. Essas lembranças doem, mas também curam, sabe? Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias, porque são elas que nos ensinam de onde veio nossa força. Na manhã seguinte, começou a jornada mais difícil da nossa vida, mas também a mais bonita, porque foi ali que eu conheci a verdadeira Antônia. Não a esposa abandonada, mas a mulher guerreira que morava dentro dela e que estava esperando a hora de aparecer. Deixa eu te contar como era a nossa família antes de tudo mudar, porque para entender a força que minha mãe teve, você precisa saber o tamanho da responsabilidade que caiu nos ombros dela. Éramos 7 filhos. 7. Eu, que era a mais velha com meus 10 anos, depois vinha o Antônio com 8. Esse menino era danado, sempre aprontando alguma coisa. Tinha a Conceição, que a gente chamava de Cidinha, com 6 anos, uma menina quietinha, sempre grudada na saia da mãe. O José, 5 anos, era o mais esperto da turma, sempre fazendo pergunta que deixava a gente sem resposta. Depois vinham os pequenininhos. A Maria, com 3 anos, ainda chupava o dedo e carregava um paninho sujo para todo lado. O Pedro, 2 anos, que mal sabia falar direito, mas já sabia fazer aquela choradeira quando queria colo. E o bebê, o João, que tinha acabado de fazer 1 ano e ainda mamava no peito da minha mãe. Nossa casa era simples, sabe? 3 cômodos pequenos, chão de terra batida, paredes de adobe que minha mãe pintava com cal todo ano antes da festa junina. Tinha uma cozinha com fogão a lenha, um quarto onde meus pais dormiam e outro quartinho onde a gente se espremia todos, as meninas numa cama, os meninos em outra e o bebê no berço de madeira que meu pai tinha feito quando eu nasci. O quintal era o nosso mundo. Tinha um pé de manga que dava sombra gostosa, um galinheiro com umas 5 galinhas que botavam ovo todo dia e uma horta pequena onde minha mãe plantava alface, cebolinha e tomate. No fundo, perto da cerca, ficava o tanque onde ela lavava roupa, sempre cantarolando alguma música que ouvia no rádio. Meu pai trabalhava com transporte. Tinha um caminhão velho, meio enferrujado, mas que funcionava. Ele levava carga de uma cidade para outra. Às vezes ficava fora 2, 3 dias. Sempre voltava com alguma coisa pra gente. Um doce, uma fruta diferente, uma bonequinha de pano que comprava nas beiras de estrada. Naquele tempo, a gente não tinha luxo, mas também não passava necessidade. Minha mãe administrava o dinheiro que ele deixava com uma habilidade que hoje eu reconheço como genial. Ela sabia exatamente quanto gastar no açougue, na venda do seu Manuel, no tecido para fazer roupa pra gente. Toda sexta-feira era dia de feira. Ah, como eu gostava de ir com ela. Minha mãe acordava cedinho, penteava o cabelo, botava o vestido mais bonito, um azul florido que ela mesmo tinha costurado, e saía comigo para a cidade. Ela conhecia todos os feirantes pelo nome, sabia onde estava o tomate mais barato, qual barraca vendia o peixe mais fresco.
Dona Antônia, como estão os meninos? Perguntava sempre o seu Raimundo, que vendia verdura. Crescendo que nem mato, seu Raimundo. Esse aqui, ela apontava para mim, já está me ajudando a cuidar dos pequenos. Eu me sentia importante quando ela dizia isso. Gostava de ser a filha mais velha, de ser a ajudante da minha mãe. Não sabia que logo, essa responsabilidade ia ficar muito mais pesada. Nos domingos, a gente ia para a missa na igrejinha do povoado. Minha mãe fazia questão de que todos estivessem limpinhos, com a roupa engomada, cabelo penteado. Ela dizia que a casa de Deus merecia nosso respeito e que não importava se a gente era pobre, tinha que ter dignidade. Depois da missa, a gente voltava caminhando devagar, os meninos correndo na frente, pegando flor do campo, correndo atrás de borboleta. Minha mãe e eu íamos conversando sobre tudo e nada. Ela me contava histórias de quando era moça, eu falava sobre as professoras da escola, sobre as amigas. Laura, você vai estudar bastante, viu? Vai ser uma moça instruída, ela sempre dizia. Estudo é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Eu achava que ia ser assim para sempre, que a gente ia continuar sendo essa família grande, barulhenta, mas feliz, que meu pai ia continuar chegando nos finais de semana com as mãos cheias de presentes e as histórias das estradas que ele percorria. Mas sabe como é, minha filha? A vida tem dessas. Às vezes a gente está vivendo no paraíso e nem sabe. Só descobre quando perde. A primeira vez que eu desconfiei que alguma coisa não estava bem foi numa tarde de quinta-feira. Minha mãe estava estendendo roupa no varal quando chegou uma carta. O carteiro, seu Benedito, entregou na mão dela e ela agradeceu com aquele sorriso de sempre. Mas quando ela abriu a carta, o rosto dela mudou. Ficou branca, sabe? Daquelas brancuras que dão medo na gente. Ela leu uma vez, depois leu de novo, devagar. Dobrou o papel, guardou no bolso do avental e continuou estendendo as roupas. Mãe, o que era na carta? Nada demais, minha filha. Só umas contas. Mas eu vi ela mais tarde, sentada na beira da cama, relendo aquele papel. E vi quando ela guardou dentro da gaveta onde ficavam as coisas importantes, certidão de nascimento, uns documentos velhos, uma fotografia do casamento dela com meu pai. Nos dias seguintes, ela ficou diferente. Não cantava mais quando lavava roupa. Não contava mais as histórias engraçadas na hora do jantar. Ficava olhando para a estrada mais tempo que o normal, como se estivesse esperando alguém que não vinha. Meu pai chegou no sábado, como sempre, mas dessa vez foi diferente. Eles conversaram em voz baixa na cozinha, depois do jantar, quando achavam que a gente estava dormindo. Eu ouvi pedaços da conversa. Joaquim, você não pode... Antônia, você não entende. E as crianças? Você pensou nas crianças? Não consegui ouvir a resposta dele, mas ouvi minha mãe chorando baixinho. Um choro contido, daqueles que a gente faz quando não quer acordar ninguém, mas não consegue segurar. No domingo de manhã, ele saiu mais cedo que o normal. Disse que tinha um frete importante que ia demorar uns dias para voltar. Beijou cada um de nós na testa. Demorou um pouco mais para se despedir da minha mãe. Eu estava na janela quando ele saiu. Vi ele colocar uma mala no caminhão. Uma mala que eu nunca tinha visto antes. Vi ele olhar para trás, para nossa casa, com uma cara. Uma cara de quem estava se despedindo de verdade. Mãe, pai levou uma mala muito grande, eu comentei. É, minha filha, ele vai ficar mais tempo fora dessa vez. Mas tinha alguma coisa no jeito que ela falou que me fez ficar com o coração apertado. Era como se ela também soubesse que alguma coisa estava mudando. Foram os últimos dias normais da nossa vida. Nos 3 dias seguintes, ainda fingimos que tudo estava igual. Minha mãe fazia a comida, cuidava dos meninos, me ajudava com o dever de casa. Mas eu sentia que ela estava se preparando para alguma coisa. Reorganizou a despensa, contou o dinheiro mais vezes que o normal, conversou com a dona Sebastiana sobre não sei o quê. Na quarta-feira, quando a vizinha veio com aquela notícia, eu entendi que minha mãe já sabia. Talvez não os detalhes, mas ela sabia que alguma coisa estava errada. Mães têm esse dom, né? Sentem as coisas antes mesmo de elas acontecerem. Naquela noite, depois que ela chorou e fez as contas na mesa da cozinha, eu fiquei deitada na cama olhando para o teto. Os meus irmãos dormiam do meu lado, respirando devagar,
sem saber que o mundo tinha mudado. O bebê João resmungava no berço, a Maria ainda chupava o dedo, o Pedro tinha o bracinho jogado por cima do José. Eu olhei para todos eles e pensei, agora somos só nós e a mamãe. Não sabia ainda o que isso significava de verdade. Só ia descobrir nos dias seguintes, quando a vida nos mostrou que às vezes a gente precisa ser muito mais forte do que imaginava que podia ser. E sabe, minha filha, olhando para trás hoje, eu vejo que minha mãe já estava se preparando há tempos, não conscientemente, mas do jeito que mulher forte se prepara, guardando força, juntando coragem, aprendendo a ser mais do que ela achava que podia ser. Lembro que ela sempre foi muito religiosa. Toda noite, antes de dormir, se ajoelhava do lado da cama e rezava baixinho. Eu ficava fingindo que dormia, mas escutava as oraçõezinhas dela, sempre agradecendo pelos filhos, pela saúde, pelo pão de cada dia, pedindo proteção para a família, sabedoria para criar os filhos direito. Depois que meu pai parou de voltar, essas orações ficaram mais longas. Eu ouvia ela pedindo força, pedindo para Deus mostrar o caminho, pedindo proteção especial para todos nós. Às vezes ela chorava enquanto rezava, mas eram lágrimas silenciosas, sabe? Daquelas que a gente derrama quando está conversando com Deus de verdade. Meu Deus, ela sussurrava. Eu não sei como vou fazer, mas sei que o Senhor não vai me abandonar. Esses meninos são seus também. Me dá força para ser mãe e pai ao mesmo tempo. Eu fingia que dormia, mas aquelas palavras ficavam ecoando no meu coração. Mesmo sendo criança, eu entendia que alguma coisa muito séria estava acontecendo na vida da gente. Nos primeiros dias depois da notícia, minha mãe ficou meio perdida. Não perdida de não saber o que fazer, mas perdida de ter que reorganizar a vida inteira. Ela sentava na mesa da cozinha com uma caderneta velha e anotava tudo. Quanto gastava por semana, quanto dinheiro tinha sobrado, quanto tempo aquele dinheiro ia durar. Eu via ela contar as moedas dentro da lata de açúcar 1, 2, 3 vezes. Separava o dinheiro em montinhos, um para comprar arroz e feijão, outro para comprar leite para os meninos pequenos, outro para comprar querosene para o lampião. Sobrava tão pouco que dava medo. Uma tarde, ela me chamou para sentar com ela na mesa. Laura, você já é uma mocinha. Tem 10 anos, já entende as coisas. Preciso conversar com você. Sentei do lado dela com o coração batendo forte. Tinha medo do que ela ia falar, mas também me sentia importante por ela me tratar como gente grande. Pai não vai voltar mais, minha filha. Não sei quando isso vai acontecer oficial, mas no coração eu já sei que ele não volta. Eu quis chorar, mas segurei. Queria ser forte igual ela estava sendo. E agora, o que vai acontecer com a gente? Agora, minha filha, a gente vai ter que aprender a se virar sozinha. Eu vou procurar trabalho, vou fazer o que for preciso, mas vou precisar da sua ajuda. Eu ajudo, mãe. Eu ajudo em tudo. Ela me abraçou e eu senti o cheiro dela. Cheiro de sabão de coco, de café, de carinho. Um cheiro que até hoje, quando sinto, me lembra daquela força que ela tinha. Você vai ter que cuidar dos meninos quando eu não estiver. Vai ter que ser como uma mãe pequena para eles. Não é justo, eu sei. Você devia estar brincando, estudando, sendo criança. Mas a vida, às vezes, obriga a gente a crescer mais rápido. Naquele momento, eu entendi o peso que estava caindo nos meus ombros. 7 irmãos. 7. O bebê João ainda mamava, a Maria ainda fazia xixi na roupa, o Pedro estava sempre com fome, o José fazia 1000 perguntas por dia, a Cidinha era grudenta, o Antônio era levado. Mãe, e se eu não der conta? Você vai dar, minha filha, porque você é filha de Antônia. E filha de Antônia não desiste. Ela falou isso com uma convicção que me deu coragem, como se fosse uma promessa, um pacto entre nós duas. Nos dias seguintes, minha mãe começou a sair de casa. Primeiro, foi na casa da dona Sebastiana pedir conselho. Depois, foi no armazém do seu Manuel ver se ele precisava de alguém para ajudar na limpeza. Foi na casa da professora Marta perguntar se ela conhecia alguém que precisasse de costureira. Toda vez que ela saía, eu ficava com os meninos. E toda vez era uma luta. O bebê chorava, a Maria fazia birra, o Pedro queria colo,
Os outros brigavam entre si. Eu me sentia perdida, sem saber como fazer tudo ao mesmo tempo, mas fui aprendendo. Aprendi a esquentar leite para o bebê, a trocar fralda, a contar história para acalmar os meninos. Aprendi a dividir um pedaço de pão em 7 partes iguais, a fazer mingau com farinha e água, a pentear o cabelo da Cidinha sem machucar. Uma tarde, quando minha mãe voltou de uma dessas saídas, ela me encontrou na cozinha tentando fazer almoço. Tinha colocado água no fogo, botado arroz, mas não sabia a quantidade certa. O arroz ficou meio grudento, mas estava comestível. Minha filha, você fez comida? Tentei, mãe. Não ficou muito bom, mas os meninos comeram. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era orgulho, era tristeza, era amor, tudo misturado. Você não devia ter que fazer isso, Laura. Você devia estar brincando de boneca, estudando, correndo no quintal. Mas eu gosto de ajudar, mãe. E a gente precisa, né? Ela me abraçou forte, e eu senti que alguma coisa tinha mudado entre nós. Não era mais só mãe e filha. Era como se fôssemos parceiras, cúmplices numa missão muito importante. A partir daquele dia, nossa rotina mudou completamente. Minha mãe saía de manhã cedo procurando trabalho ou fazendo uns bicos que apareciam. Lavar roupa para a vizinha, fazer doce para vender na feira, limpar quintal para quem pagasse. Eu ficava em casa cuidando dos meninos, tentando manter todo mundo limpo, alimentado e sem brigar. Não era fácil. Às vezes eu me sentia cansada, com vontade de chorar, de ser criança de novo. Mas aí, eu lembrava das palavras da minha mãe. Você é filha de Antônia. E filha de Antônia não desiste. E não desistia mesmo. Quando o João chorava muito, eu cantava as cantigas que minha mãe cantava. Quando a Maria fazia birra, eu inventava brincadeiras. Quando os meninos brigavam, eu sentava todo mundo em roda e contava histórias que ia inventando na hora. Uma dessas histórias virou nossa favorita. Era sobre uma família de passarinhos que perdeu o pai, e a mãe passarinho teve que ensinar todos os filhotes a voar sozinhos. Eu contava que a mãe passarinho era a mais forte da floresta e que os filhotes dela também ficaram fortes porque aprenderam a se ajudar. Igualzinho a gente, né, Laura? Dizia a Cidinha. Igualzinho, minha irmã. Igualzinho. E era verdade. A gente estava aprendendo a voar sem ter pai para ensinar. Estava aprendendo a ser forte porque não tinha escolha. Estava aprendendo que família não é só quem está presente, mas quem luta junto, quem não abandona, quem escolhe ficar mesmo quando fica difícil. Esses primeiros dias foram como uma escola. Escola de vida, escola de luta, escola de amor. Minha mãe estava aprendendo a ser mãe e pai ao mesmo tempo. Eu estava aprendendo a ser criança e adulta ao mesmo tempo. E todos nós estávamos aprendendo que, às vezes, a vida quebra a gente, mas também ensina a gente a se reconstruir mais forte. Foi ali, naqueles dias difíceis, que eu comecei a entender quem era minha mãe de verdade. Não era só a dona de casa que fazia comida e lavava roupa. Era uma guerreira. Uma mulher que, quando o mundo desabou, não se entregou. Pegou os pedaços e começou a construir algo novo. Tem momentos na vida que marcam a gente para sempre, que dividem nossa história em antes e depois. Para nossa família, esse momento chegou numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois que meu pai tinha ido embora. Eu acordei com o choro do bebê João, como sempre, mas dessa vez era diferente. Era um choro fraco, daqueles que dão medo na gente. Fui correndo para o berço e vi que ele estava quentinho demais, com o rostinho vermelho e os olhinhos meio vidrados. Mãe, mãe, vem ver o João. Minha mãe veio correndo, ainda de camisola, o cabelo solto caindo pelos ombros. Quando ela colocou a mão na testa dele, vi o desespero nos olhos dela. Está com febre alta, minha filha, muito alta. Ela pegou o menino no colo e ele ficou molinho, sem força nem para chorar direito. Era assustador ver aquele bebê que era sempre tão esperto, tão risonho, daquele jeito. Mãe, o que a gente faz? Precisa levar ele no médico, agora. Mas aí veio o problema que ia nos assombrar muitas vezes dali para frente. Dinheiro. O médico da cidade cobrava, e cobrava caro. Minha mãe abriu a lata de açúcar, contou as moedas com a mão tremendo. Não é suficiente,
Ela sussurrou. Eu vi algo se quebrar dentro dela naquele momento. Não era só a preocupação com o filho doente. Era a humilhação de não ter dinheiro nem para cuidar da saúde dos próprios filhos. Era a raiva de ter sido abandonada justamente quando mais precisava de ajuda. Mas minha mãe era minha mãe. Respirou fundo, amarrou o cabelo num coque apertado e disse: Laura, você fica com os meninos. Eu vou com o João na cidade. Vou dar um jeito. Mãe, mas o dinheiro... Deus vai dar um jeito. Sempre dá. Ela vestiu o vestido mais bonito que tinha, enrolou o bebê numa mantinha limpa e saiu porta afora. Eu fiquei na janela vendo ela se afastar na estrada de terra, carregando meu irmãozinho, com os ombros erguidos, mas o passo meio vacilante. Foram as horas mais longas da minha vida. Os outros meninos perceberam que alguma coisa estava errada. A Cidinha ficou grudada na minha saia. O Pedro chorava sem motivo. O Antônio fazia pergunta atrás de pergunta. Eu tentava manter todo mundo calmo, mas por dentro estava desesperada. Laura, cadê a mamãe? Perguntava a Maria. Foi levar o João no médico, mas já volta. O João vai ficar bom? Vai sim, minha irmã. Vai ficar. Mas eu não tinha certeza de nada. Só rezava baixinho, do jeito que tinha visto minha mãe fazer, pedindo para Deus cuidar do meu irmãozinho. Quando o sol estava se pondo, eu vi a silhueta dela voltando pela estrada. Corri para o portão e quando ela chegou perto, vi que estava chorando. Chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Mãe, como é que está o João? Vai ficar bom, minha filha. Vai ficar bom. O bebê estava mais calminho. A febre tinha baixado um pouco, mas eu via nos olhos dela que alguma coisa tinha acontecido. Mãe, conseguiu pagar o médico? Ela demorou para responder. Olhou para os outros meninos, depois me puxou para o canto da cozinha e falou baixinho. O doutor Antônio é um homem bom. Quando eu contei a situação, que o pai de vocês tinha ido embora, ele não cobrou a consulta. Ainda deu remédio para o João. Que bom, mãe! Mas Laura... Ela segurou minhas mãos. Todo mundo na cidade já sabe. Todo mundo sabe que seu pai nos abandonou. Aquilo doeu no peito. Até então, a vergonha ficava só dentro de casa, entre a gente. Mas agora todo mundo sabia. Todo mundo ia olhar pra gente com pena, com julgamento, com aquela cara de coitadinhas. E agora, mãe? Agora a gente levanta a cabeça e mostra que não precisa de pena de ninguém. Que a gente pode andar de cabeça erguida porque não fez nada de errado. Naquela noite, depois que o João tomou o remédio e dormiu mais tranquilo, minha mãe se sentou na beira da cama onde eu dormia. Laura, preciso te contar uma coisa importante. Sentei na cama prestando atenção. Hoje, na cidade, além de levar o João no médico, eu fui atrás de trabalho. E consegui. Conseguiu, mãe? Que tipo de trabalho? A dona Eulália, dona da pensão, precisa de alguém para ajudar na cozinha, lavar roupa, limpar os quartos. É trabalho pesado, das 5 da manhã às 7 da noite, mas ela vai me dar dinheiro todo fim de semana, mais a comida que sobrar. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque a gente ia ter dinheiro, triste porque significava que minha mãe ia ficar fora de casa quase o dia todo. E eu, mãe? Vou ficar com os meninos o dia inteiro? Vai, minha filha. Eu sei que é pesado demais para uma menina de 10 anos, mas não tem outro jeito. Ela me abraçou e eu senti o cheiro de sabão e preocupação que ela carregava. Laura, você é mais forte do que imagina. E eu vou estar trabalhando pensando em vocês toda hora. Toda hora. No dia seguinte, começou nossa nova vida. Minha mãe acordou quando ainda estava escuro. Fez um café rápido. Deixou o mingau pronto para os meninos pequenos e saiu ainda com as estrelas no céu. Eu acordei com o João, chorando de novo. A febre tinha voltado. Esquentei o mingau, tentei dar para ele, mas o coitadinho cuspia tudo. Os outros acordaram com fome, querendo atenção, fazendo barulho. Foi aí que eu entendi o tamanho da responsabilidade que tinha caído nos meus ombros. Não era só cuidar dos meninos, era ser mãe deles. Era decidir quando dar comida, quando dar banho, quando deixar brincar, quando colocar para dormir. Era tomar decisões que criança não devia ter que tomar. O primeiro grande susto veio no 3º dia. O Antônio, que sempre foi danado, resolveu subir no pé de manga do quintal.
Eu estava dentro de casa, dando uma madeira para o João, quando ouvi um grito. Corri para o quintal e vi meu irmão caído no chão, chorando, com o braço numa posição estranha. Antônio! Antônio, o que foi? Caí da árvore, Laura. Dói muito. O braço estava inchado, ele não conseguia mexer. Eu olhei para aquela criança machucada, para os outros meninos em volta chorando de susto, para o bebê que continuava com febre no meu colo, e por um momento pensei, eu não dou conta, não dou conta. Mas aí lembrei das palavras da minha mãe. Você é filha de Antônia, e filha de Antônia não desiste. Respirei fundo, coloquei o João no berço, peguei o Antônio no colo e falei para os outros. Cidinha, você fica olhando o bebê. Maria e Pedro, vocês ficam no quintal, não saem daqui. José, vem comigo ajudar. Carreguei o Antônio até a casa da dona Sebastiana. Ela estava no quintal estendendo roupa. Dona Sebastiana, pelo amor de Deus, me ajuda. O Antônio caiu da árvore. Ela largou tudo na hora, olhou o braço do menino e disse: Precisa levar no médico, Laura. Acho que quebrou. Mas minha mãe não está e eu não tenho dinheiro. Vou com vocês, vou falar com o Dr. Antônio. A vizinha pegou o Antônio no colo e a gente foi correndo para a cidade. O médico olhou o braço, confirmou que estava quebrado e colocou o gesso. De novo, não cobrou nada quando soube da nossa situação. Menina, ele disse para mim, você é muito nova para estar carregando essa responsabilidade. Onde está sua mãe? Trabalhando, doutor, na pensão da dona Eulália. Ele balançou a cabeça meio triste. Diga para sua mãe que se precisar de alguma coisa pode vir aqui. Criança não pode ficar doente por falta de dinheiro. Quando chegamos em casa, já era noite. Minha mãe tinha voltado do trabalho e estava desesperada porque não tinha encontrado ninguém. Quando viu o Antônio com o braço engessado, ela parou na porta, branca igual papel. Meu Deus, o que aconteceu? Contei tudo para ela, chorando. Chorei de alívio por ela ter voltado. Chorei de medo do que tinha acontecido. Chorei de cansaço. Mãe, eu tentei cuidar, mas... Você fez certo, minha filha. Fez certinho. Ela me abraçou forte, mas eu vi nos olhos dela a mesma coisa que eu tinha sentido. Será que a gente vai dar conta? Naquela noite, depois que todos dormiram, eu ouvi ela chorando no quarto. Não era um choro alto, era um choro de quem está no limite, de quem está carregando peso demais. Eu me levantei devagar e fui até ela. Mãe, oi minha filha, não consegue dormir? A senhora está chorando. Ela secou os olhos, tentou sorrir. Às vezes a gente precisa chorar um pouquinho, Laura. Faz bem. Mãe, a gente vai conseguir? Ela me olhou com aqueles olhos cansados, mas ainda assim decididos. Sabe o que eu estava pensando aqui, minha filha? Estava pensando que seu pai achou que ia nos destruir. Achou que sem ele, a gente não ia conseguir viver. E a gente vai conseguir? A gente vai conseguir. Pode não ser fácil, pode não ser do jeito que a gente sonhava, mas a gente vai conseguir. E sabe por quê? Por quê? Porque a gente tem uma coisa que ele não tem. A gente tem amor, amor de verdade. O amor que não abandona, que não desiste, que não vai embora quando fica difícil. Ela me puxou para perto dela na cama e a gente ficou ali conversando baixinho. Laura, eu sei que estou pedindo demais de você. Sei que você devia estar brincando, estudando, sendo criança, mas a vida às vezes faz a gente crescer mais rápido. Eu quero ajudar, mãe, de verdade. E eu tenho orgulho de você. Muito orgulho. Do jeito que você cuidou do Antônio hoje, do jeito que você cuida dos seus irmãos, você já é uma mulher forte. Naquela noite, deitada ao lado da minha mãe, eu entendi que nossa família tinha mudado para sempre. Não éramos mais aquela família de antes, com pai, mãe e filhos, cada um no seu papel. Agora, éramos alguma coisa nova, uma família onde todos cuidavam de todos, onde o amor tinha que ser multiplicado para dar conta de tudo. E sabe, minha filha, foi naquele momento que eu comecei a entender uma coisa importante. Às vezes, as piores coisas que acontecem com a gente acabam mostrando o que a gente tem de melhor. Meu pai tinha ido embora, achando que sem ele a gente não ia conseguir viver. Mas ele estava errado. Sem ele, a gente descobriu que era mais forte do que imaginava. Minha filha,
Se eu achava que os primeiros dias tinham sido difíceis, eu não sabia o que estava por vir. Porque a vida, quando resolve testar a gente, não manda um problema de cada vez. Manda tudo junto, como se quisesse ver até onde a gente aguenta. Fazia 2 meses que minha mãe estava trabalhando na pensão da dona Eulália. 2 meses de rotina pesada. Ela saía de madrugada e voltava quando já estava escuro. Eu cuidava dos meninos, fazia comida, lavava roupa, tentava manter a casa em pé. Era como se eu tivesse virado adulta da noite pro dia. Mas o que mais doía não era o cansaço. Era ver minha mãe definhar. Ela chegava em casa exausta, com as mãos vermelhas de tanto esfregar roupa, as costas doendo de tanto carregar peso. Jantava pouco, sempre dizia que não estava com fome, mas eu sabia que ela guardava comida para nós. Mãe, a senhora precisa comer direito, eu falava. Estou bem, minha filha. Comida pouca, gente muita, né? Ela tentava sorrir, mas eu via as marcas da tristeza no rosto dela. Era como se cada dia que passava, ela fosse ficando mais magra, mais curvada, mais apagada. Foi numa quinta-feira que tudo desandou de vez. Eu estava no quintal estendendo as fraldas do João quando ouvi um barulho estranho lá na rua. Era um alvoroço, gente conversando alto, som de motor de carro. Larguei tudo e corri para o portão. Vi um Ford preto parado na frente da nossa casa e um homem de terno descendo dele. Era o tipo de homem que a gente não via no nosso bairro. Bem vestido, com pasta na mão, cara séria. Atrás dele vinha a dona Francisca. Minha filha, quando eu vi aquela mulher, o sangue gelou nas minhas veias. Era ela, a mulher por quem meu pai tinha abandonado a família. Ela era mais nova que minha mãe, tinha cabelo bem arrumado, vestido bonito, sapato de salto, parecia uma dama da cidade. Menina, o homem falou comigo. Sua mãe está em casa? Não, senhor. Ela está trabalhando. E quando ela volta? De noite, senhor. Ele olhou para o relógio, depois para Dona Francisca, que estava parada do lado dele com uma cara. Uma cara de quem estava ali para fazer alguma maldade. Nós vamos esperar, ele disse. E ficaram ali, na frente da nossa casa, esperando. O homem sentou numa pedra da calçada, a mulher ficou em pé, olhando para nossa casa como se estivesse avaliando alguma coisa. Os vizinhos começaram a sair das casas, curiosos. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Eu entrei correndo e tranquei a porta. Os meninos perceberam que alguma coisa estava errada. Laura, quem são aquelas pessoas? Perguntou a Cidinha. Não sei, minha irmã, mas vocês ficam aqui dentro. Não saiam, tá bom? Fiquei na janela espiando. Eles continuavam ali, esperando. A mulher às vezes falava alguma coisa para o homem e ele anotava num papel. Era assustador. Quando minha mãe chegou, já estava escuro. Eu vi ela vindo pela estrada, cansada como sempre, e meu coração disparou. Ela não fazia ideia do que estava esperando ela. O homem se levantou quando viu ela chegando. A senhora é a Antônia Ferreira da Silva? Minha mãe parou, olhou para ele, depois para a mulher, e eu vi o rosto dela ficar branco. Sou sim. O que os senhores querem? Eu sou o Dr. Raimundo, advogado, e esta é a senhora Francisca, companheira do senhor Joaquim. Minha mãe não respondeu nada, só ficou ali parada, como se tivesse levado um tapa. Viemos tratar de um assunto importante. O senhor Joaquim quer regularizar a situação das crianças. Como assim regularizar? Ele quer a guarda dos filhos. Minha filha, eu nunca vou esquecer a cara da minha mãe naquele momento. Era como se o mundo tivesse desabado pela segunda vez. Ela segurou na cerca para não cair. A guarda? Dos meus filhos? Isso mesmo. O senhor Joaquim está constituindo nova família e tem condições financeiras melhores para criar as crianças. A senhora, pelo que sabemos, está em situação precária. Eu saí correndo da casa e me coloquei do lado da minha mãe. Mãe! Ela me puxou para perto dela, como se quisesse me proteger. Doutor, ela disse, e a voz dela estava tremendo. Meus filhos ficam comigo, eles são meus. Senhora, o senhor Joaquim tem direitos. E a senhora? Bem, a senhora está trabalhando fora o dia todo, deixando as crianças sozinhas. Isso não é adequado. Não é adequado?
Minha mãe repetiu, e eu senti a raiva crescendo na voz dela. Não é adequado uma mãe trabalhar para dar de comer para os filhos que o pai abandonou? A dona Francisca falou pela primeira vez. Antônia, seja razoável. Joaquim pode dar uma vida melhor para essas crianças. Casa boa, comida farta, educação. Minha mãe olhou para aquela mulher com um ódio que eu nunca tinha visto. E a senhora acha que isso é da sua conta? É sim, porque agora eu faço parte da família dele. Família? Minha mãe riu, mas era um riso amargo. Família é o que eu tenho aqui. O que vocês têm é outra coisa. O advogado interrompeu. Senhora Antônia, vamos ser práticos. O senhor Joaquim está disposto a ficar com as crianças e dar uma vida digna para elas. A senhora pode visitá-las quando quiser. Visitar meus próprios filhos? Foi aí que minha mãe perdeu a compostura. Toda aquela força que ela vinha juntando, toda aquela dignidade que ela lutava para manter, desabou de uma vez. Escutem bem vocês dois, ela gritou, e a voz dela ecoou pela rua toda. Esses meninos são meus. Eu carreguei eles na barriga. Eu passei as noites acordada quando estavam doentes. Eu que ensinei eles a andar, a falar, a rezar. E agora, porque o pai deles resolveu abandonar a família por uma qualquer, vocês acham que podem vir aqui e levar meus filhos? Senhora, por favor, se acalme. Eu não vou me acalmar. Vocês podem ir embora daqui e não voltar mais. Meus filhos ficam comigo. Pode ser na pobreza, pode ser na dificuldade, mas ficam comigo. Nesse momento, todos os meus irmãos saíram de casa. Tinham ouvido os gritos e estavam assustados. O bebê João estava chorando. A Maria se agarrou na saia da minha mãe. Os meninos ficaram grudados nela. O advogado olhou para aquela cena, minha mãe cercada pelos filhos, todos chorando e assustados, e falou: Senhora, a lei está do lado do pai. Ele tem direitos. Se a senhora não aceitar um acordo amigável, vamos ter que resolver isso na justiça. Então resolvam, minha mãe gritou. Mas enquanto eu tiver vida nesse corpo, ninguém vai tirar meus filhos de mim. Eles foram embora, mas a ameaça ficou no ar. Naquela noite, depois que colocamos todos os meninos para dormir, minha mãe e eu ficamos na cozinha conversando. Mãe, eles podem mesmo levar a gente? Ela demorou para responder. Estava mexendo um café que já tinha esfriado há muito tempo. Não sei, minha filha, não sei como é que funcionam essas coisas de lei, mas sei uma coisa, vou lutar com todas as forças que eu tenho. E se eles conseguirem? Não vão conseguir, não podem conseguir. Vocês são meus filhos, meu sangue, minha carne, minha alma. Mas eu via o medo nos olhos dela. E pela primeira vez desde que tudo tinha começado, eu senti que talvez nossa família não fosse conseguir ficar junta. Nos dias seguintes, a vida ficou ainda mais difícil. A notícia do que tinha acontecido se espalhou pelo bairro inteiro. Uns vizinhos ficaram do nosso lado, outros começaram a comentar que talvez fosse melhor mesmo os meninos irem para o pai, que teriam mais condições. Coitados daqueles meninos, eu ouvia a Dona Maria comentar, criados assim, sem pai, com a mãe trabalhando fora. É verdade, respondia a comadre dela. Mulher não foi feita para criar filho sozinha. Essas conversas chegavam aos nossos ouvidos e machucavam mais que qualquer coisa. Era como se todo mundo tivesse opinião sobre nossa vida, como se todo mundo soubesse o que era melhor para a gente melhor que a própria gente. Minha mãe começou a chegar ainda mais tarde do trabalho. Descobri depois que ela estava indo na casa do professor Vicente, que era o homem mais instruído do bairro, pedindo ajuda para entender os direitos dela. Ele explicou que a situação era complicada, que na justiça, homem sempre levava vantagem sobre mulher, principalmente quando tinha mais dinheiro. Dona Antônia, ele disse, a senhora precisa conseguir uma prova de que é boa mãe. Precisa mostrar que as crianças estão bem cuidadas, que têm amor, que têm futuro. Mas eu não tenho dinheiro para advogado, ela respondeu. Dinheiro não é tudo, Dona Antônia. Às vezes o amor fala mais alto. Uma noite, quando ela chegou em casa ainda mais tarde que o normal, eu percebi que ela tinha chorado. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Mãe, o que foi? Laura, a dona Eulália me dispensou. Como assim dispensou?
Disse que não pode mais me dar trabalho, que o pessoal da pensão estava comentando sobre nossa situação, que não ficava bem pro estabelecimento dela. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Sem trabalho, como a gente ia viver? Como ia provar que minha mãe era capaz de cuidar da gente? E agora, mãe? Agora eu não sei, minha filha. Pela primeira vez na vida, eu não sei o que fazer. Ela se sentou na cadeira da cozinha e pôs a cabeça entre as mãos. Não estava chorando, mas eu sabia que por dentro ela estava despedaçada. Foi aí que eu tomei uma decisão. Uma decisão que uma menina de 10 anos não devia ter que tomar, mas que eu tomei assim mesmo. Mãe, eu vou trabalhar. O quê? Eu vou trabalhar. Vou procurar alguma coisa para fazer, ganhar dinheiro, ajudar em casa. Laura, você é uma criança. Não, mãe. Não sou mais criança faz tempo. E se a gente quer provar que é uma família de verdade, então toda a família tem que lutar. Naquela noite, eu entendi que nossa luta tinha virado outra coisa. Não era mais só sobre sobreviver sem pai. Era sobre provar que amor vale mais que dinheiro. Era sobre mostrar que família não é quem tem mais condições, mas quem nunca desiste. E eu não ia desistir. Nenhum de nós ia desistir. Quando a situação ficou impossível, quando parecia que não tinha mais saída, foi aí que a gente mostrou do que era feito. No dia seguinte, bem cedinho, saí de casa com uma determinação que eu nem sabia de onde vinha. Deixei os meninos dormindo e fui bater de porta em porta no bairro, perguntando se alguém precisava de ajuda com alguma coisa. A primeira casa foi da Dona Teresa, uma senhora viúva que morava sozinha. Dona Teresa, a senhora não precisa de alguém para varrer quintal, lavar roupa, alguma coisa assim? Ela me olhou de cima a baixo, viu uma menina de 10 anos pedindo trabalho e o coração dela amoleceu. Ah, minha filha, você é muito pequena. Dona Teresa, eu sei fazer tudo. Minha mãe me ensinou e eu preciso muito trabalhar. Ela suspirou, olhou para o quintal cheio de folha seca e disse: Está bom, pode varrer meu quintal e lavar essas panelas aqui. Te dou um trocadinho. Trabalhei a manhã inteira na casa dela. Varri o quintal, lavei panela, organizei a despensa. Quando terminei, ela me deu 500 réis e um pote de doce de leite. Menina, você trabalha igual gente grande. Volta aqui na semana que vem. Saí de lá com o coração batendo forte. 500 réis não era muito, mas era alguma coisa. Era o começo. Fui na casa da Dona Socorro, que tinha uma barraca na feira e sempre reclamava que não dava conta de tudo sozinha. Dona Socorro, eu posso ajudar a senhora na feira? Como assim, menina? Carregar peso, organizar as coisas, falar com os clientes, eu aprendo rápido. Ela me olhou desconfiada, mas estava mesmo precisando de ajuda. Você consegue acordar às 4 da manhã? Consigo sim, senhora. Então vem aqui amanhã. Vou te dar uma chance. E assim foi. Comecei a trabalhar na feira aos sábados, ajudando a Dona Socorro com a barraca de verdura. Acordava quando ainda estava escuro, carregava caixote, organizava tomate, pesava batata, falava com os clientes. Era trabalho pesado para uma menina da minha idade, mas eu aguentava. Aguentava porque tinha um objetivo. Minha mãe, quando soube, ficou entre o orgulho e a tristeza. Laura, você não deveria estar fazendo isso. Deveria estar estudando, brincando. Mãe, a gente está em guerra. E em guerra, todo mundo luta. Ela me abraçou apertado e eu senti que alguma coisa tinha mudado entre nós. Não éramos mais só mãe e filha. Éramos companheiras de luta. Mas nossa situação melhorou mesmo quando aconteceu uma coisa que a gente nunca esperava. Foi numa segunda-feira, quando eu estava voltando da feira, que vi um movimento diferente na nossa rua. Tinha gente parada na frente da nossa casa, mas não era curiosidade. Era solidariedade. A Dona Sebastiana estava lá, com uma panela na mão. A Dona Carmen tinha trazido um saco de arroz. O seu João estava consertando nossa cerca que tinha quebrado. A professora Marta estava conversando com minha mãe na varanda. Laura! Minha mãe me chamou. Vem cá, minha filha. Quando cheguei perto, vi que minha mãe estava com os olhos brilhando. Não de lágrima triste, mas de emoção boa. O que está acontecendo, mãe? Conta para ela, professora Marta. A professora me olhou com carinho e disse: Laura,
A gente soube da situação de vocês, dessa história do seu pai querer levar vocês, e a gente decidiu que não vai deixar isso acontecer. Como assim, professora? A gente conhece sua mãe, conhece vocês, sabe que são uma família de bem, que se ajudam, que se amam. Isso é o que importa. A dona Sebastiana falou. Laura, minha filha, a gente vai ajudar vocês a provarem que são uma família feliz. O seu João já falou com uns conhecidos dele na cidade, gente que entende de lei. A professora Marta vai escrever uma carta falando como vocês são bons alunos, boas crianças. E eu, disse a dona Carmen, vou falar com as outras mulheres da igreja. A gente vai fazer um abaixo-assinado dizendo que sua mãe é uma mãe exemplar. Minha filha, eu nunca vou esquecer aquele momento. De repente, a gente não estava mais sozinha. Tinha uma comunidade inteira do nosso lado, lutando junto com a gente. Nos dias que se seguiram, foi bonito de ver. As vizinhas se organizaram para ajudar com os meninos quando minha mãe saía procurar trabalho. A professora Marta dava aula particular de graça para os meus irmãos, para mostrar que eles estavam sendo bem educados. A dona Socorro me deu mais dias de trabalho na feira, e outras pessoas começaram a me chamar para fazer pequenos serviços. Mas o mais importante era ver minha mãe voltando a ser ela mesma. Com o apoio da vizinhança, ela conseguiu um novo trabalho, desta vez costurando para uma loja da cidade. Podia trabalhar em casa, cuidando dos meninos ao mesmo tempo. Laura, ela me disse uma noite, enquanto costurava um vestido na máquina emprestada da dona Carmen. Você viu como Deus trabalha? Como assim, mãe? Seu pai foi embora achando que ia nos destruir. Mas o que ele fez foi mostrar pra gente quem são nossos verdadeiros amigos. Quem fica do nosso lado na hora difícil. Era verdade. A gente tinha descoberto que família não é só quem tem o mesmo sangue. É também quem escolhe ficar, quem ajuda, quem não desiste da gente. O dia da audiência chegou num dezembro quente. O advogado tinha conseguido marcar na justiça, como tinha prometido. Minha mãe se arrumou com o vestido mais bonito que tinha, penteou o cabelo bem direitinho e a gente foi para a cidade. Na porta do fórum tinha uma surpresa esperando. Mais de 20 pessoas do nosso bairro tinham ido junto. A dona Sebastiana, a professora Marta, o seu João, a dona Carmen, até o doutor Antônio que tinha cuidado dos meninos de graça. Todo mundo estava lá, apoiando a gente. Dona Antônia, disse a professora Marta, a gente veio mostrar para o juiz que tipo de mãe a senhora é, que tipo de família vocês são. Quando entramos na sala do juiz, meu pai estava lá com a dona Francisca e o advogado dele. Fazia meses que eu não via meu pai, e foi estranho. Ele estava diferente, mais bem vestido, mais gordinho, com cara de quem estava vivendo bem. Mas quando olhou para a gente, eu vi alguma coisa nos olhos dele. Vergonha? Remorso? Não sei. O advogado dele começou falando sobre as melhores condições que meu pai podia oferecer. Casa maior, mais dinheiro, educação melhor. Falou como se amor fosse questão de conta bancária. Mas aí o juiz pediu para ouvir as testemunhas da minha mãe. A professora Marta falou sobre como todos nós éramos bons alunos, educados, respeitosos. O doutor Antônio contou como minha mãe sempre levava os filhos no médico quando precisava, mesmo sem dinheiro. A dona Sebastiana falou sobre a dignidade da nossa família, sobre como minha mãe trabalhava duro, mas nunca deixava os filhos passarem necessidade. E sabe o que mais me emocionou? Quando o juiz perguntou se alguém mais queria falar, eu vi minha mãe se levantar. Seu juiz, ela disse, e a voz dela estava firme. Eu não tenho dinheiro. Não tenho casa grande nem carro bonito, mas eu tenho uma coisa que ninguém pode comprar. Eu amo meus filhos mais que a própria vida. Ela olhou para minha pai e continuou. O pai deles me abandonou quando eu mais precisava dele. Abandonou 7 filhos pequenos para ir viver com outra mulher. E agora vem aqui dizer que quer os filhos de volta? Por quê? Porque descobriu que é pai quando já não precisa trocar fralda, acordar de madrugada, passar noite em claro com criança doente? O juiz estava prestando atenção em cada palavra. Meus filhos sabem o que é trabalho, sabem o que é dificuldade, mas também sabem o que é amor. Amor que não abandona, que não desiste, que fica firme na hora difícil. Isso eu posso dar para eles.
Isso eu dou todo dia. Quando ela terminou de falar, teve um silêncio na sala. Até meu pai estava olhando para o chão. O juiz pensou um tempão antes de dar a decisão. Disse que ia analisar tudo com calma, que não era fácil decidir o futuro de 7 crianças. 2 semanas depois, a resposta chegou. Minha mãe podia ficar com todos os filhos. O juiz disse que tinha ficado impressionado com o apoio da comunidade, com a dedicação dela, com o amor que existia na nossa família. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se você está passando por uma luta parecida, se alguém te disse que você não é suficiente, lembre-se, amor é a força mais poderosa do mundo. E quando você tem amor de verdade, pode não ter tudo, mas tem o que realmente importa. Naquela noite, quando voltamos para casa com a boa notícia, a vizinhança inteira fez uma festa. A dona Carmen trouxe bolo, o seu João tocou violão, as crianças brincaram no quintal até tarde. Mãe, eu perguntei, e se tivesse dado errado? Não ia dar errado, minha filha, não podia dar, porque a gente lutou com a arma certa. Que arma? Amor. O amor sempre vence, Laura. Sempre. E venceu mesmo. Não só naquele dia, mas todos os dias seguintes. Porque a partir dali, nossa família se tornou ainda mais forte. A gente tinha provado, para nós mesmos e para o mundo, que família é muito mais que dinheiro ou condições materiais. Família é escolha. É luta. É amor que não desiste. Hoje, aos meus 81 anos, quando eu olho para trás, eu vejo que aquele momento difícil foi o que mais nos ensinou sobre a vida. Não foi fácil, minha filha. Não vou mentir dizendo que foi. Mas foi necessário. Depois da vitória no tribunal, nossa vida não virou um conto de fadas da noite para o dia. Continuamos pobres, continuamos lutando. Minha mãe seguiu costurando até tarde da noite. Eu continuei trabalhando na feira aos sábados, ajudando em casa durante a semana. Mas agora tinha uma diferença. A gente sabia quem éramos. Nos anos que se seguiram, cada um de nós cresceu carregando essa força que descobrimos naqueles dias difíceis. O Antônio, que era danado, virou um homem responsável. Hoje tem 79 anos, foi motorista de ônibus a vida toda, criou 4 filhos com dignidade. A Cidinha se tornou professora, igual a Dona Marta, que tanto a inspirou. Ensinou centenas de crianças ao longo de 40 anos de magistério. O José, que era cheio de perguntas, virou engenheiro. Foi o primeiro da família a ter curso superior. A Maria se casou cedo, teve 6 filhos e sempre disse que aprendeu a ser mãe vendo nossa mãe lutar por nós. O Pedro virou comerciante, abriu uma loja na cidade. E o João, nosso bebezinho que ficou doente naqueles primeiros dias, se tornou médico. Médico, minha filha. Ele sempre dizia que queria ajudar outras famílias, como o Dr. Antônio ajudou a nossa. E eu? Eu me casei com 18 anos com o Sebastião, um rapaz bom que conheci na igreja. Tivemos 5 filhos, 14 netos e 8 bisnetos até agora. Mas sabe o que mais me orgulha? É que todos eles cresceram ouvindo essa história. Cresceram sabendo que vem de uma família de lutadores. Minha mãe, Dona Antônia, viveu até os 89 anos. Morreu dormindo, tranquila, na casa que ela mesma conseguiu comprar com o dinheiro que juntou costurando. No final da vida, ela vivia cercada de filhos, netos e bisnetos. Uma matriarca respeitada por toda a vizinhança. Sabe o que ela dizia nos últimos anos? Laura, obrigada por ter me ajudado a ser forte naqueles dias, porque sozinha eu não teria conseguido. Mas eu sempre respondia: Mãe, quem me ensinou a ser forte foi a senhora. A senhora que mostrou que mãe de verdade não abandona, não desiste, não entrega os pontos. E meu pai? Ah, minha filha, essa é uma parte da história que ainda dói um pouco contar. Ele continuou vivendo com a Dona Francisca por alguns anos. Mas sabe como é? Quando um homem abandona a família uma vez, é fácil abandonar de novo. 5 anos depois, ele largou ela também e foi para outra cidade. Passou o resto da vida indo de um lugar para o outro, de uma mulher para outra. Nunca mais constituiu família de verdade. Morreu sozinho, num hospital da capital, aos 68 anos. Nenhum de nós soube na hora.
Só descobrimos uma semana depois, quando um vizinho antigo apareceu em casa para contar. Minha mãe chorou quando soube. Não de tristeza, mas de pena. Coitado do Joaquim, ela disse. Passou a vida toda procurando fora de casa o que tinha dentro dela. Foi pro enterro dele, só ela e eu. Os outros irmãos não quiseram ir, e eu entendo, mas minha mãe fez questão. Ele foi o pai de vocês, ela disse. E eu sou uma mulher de fé. Todo mundo merece uma oração na hora da partida. No cemitério, tinha poucas pessoas. A dona Francisca estava lá, já velha, também sozinha. As outras mulheres que ele teve depois, nenhuma apareceu. Foi triste ver um homem que tinha tido 7 filhos sendo enterrado quase sem ninguém. Viu, Laura? Minha mãe sussurrou para mim naquele dia. Ele achou que ia ser mais feliz longe da gente. Mas não existe felicidade longe de quem a gente ama de verdade. E tinha razão. Porque enquanto ele passou a vida correndo atrás de uma felicidade que nunca encontrou, nós construímos nossa felicidade todo dia, tijolinho por tijolinho, abraço por abraço, luta por luta. Hoje, quando eu vejo meus bisnetos brincando no quintal, eu conto essa história para eles. Conto porque quero que eles saibam de onde vêm. Quero que saibam que são descendentes de uma mulher que não desistiu. De uma família que soube lutar. Vovó Laura, perguntou outro dia a Aninha, minha bisneta de 7 anos, por que o bisavô foi embora? Não sei, minha filha. Às vezes as pessoas fazem escolhas que a gente não entende. Mas sabe o que importa? É que sua bisavó Antônia fez a escolha certa. Escolheu ficar, escolheu lutar, escolheu amar. E se ela tivesse desistido? Aí você não estaria aqui, minha netinha. Nenhum de nós estaria. É isso que eu quero deixar registrado, minha filha. Que existe uma força nas mulheres que a gente nem imagina. Uma força que só aparece quando a vida aperta, quando não tem mais para onde correr, quando é preciso escolher entre desistir ou lutar. Minha mãe escolheu lutar. E nós, filhos dela, aprendemos que família é isso. É escolher ficar quando todo mundo vai embora. É dividir o pouco que tem em vez de guardar só para si. É acreditar no amor mesmo quando o mundo diz que amor não põe comida na mesa. Quantas vezes eu vi mulheres sendo julgadas por criar filhos sozinhas? Quantas vezes ouvi gente dizer que casa sem homem não presta, que criança precisa de pai? Bobagem, minha filha. Criança precisa é de amor. Precisa de quem cuide, de quem ensine, de quem não abandone. E sabe o que mais me deixa feliz hoje? É ver que todos os meus irmãos se tornaram pais e mães exemplares. O Antônio nunca levantou a voz para os filhos dele. A Cidinha educou as meninas para serem independentes, para não dependerem de homem para nada. O José ensinou os filhos que trabalho honesto vale mais que dinheiro fácil. A Maria criou os 6 filhos dela com amor e firmeza. O Pedro sempre esteve presente na vida dos filhos. Nunca perdeu uma apresentação da escola, uma festa de aniversário. E o João, nosso médico, além de cuidar dos próprios filhos, ajudou a criar vários sobrinhos quando foi preciso. Por quê? Porque todos nós aprendemos, naqueles dias difíceis, o que é uma família de verdade. Aprendemos vendo nossa mãe não desistir. Aprendemos vendo a comunidade se unir para nos ajudar. Aprendemos que amor não é palavra, é atitude. Hoje eu fico pensando, se meu pai não tivesse ido embora, será que a gente teria descoberto a força que tinha? Será que a gente teria se tornado a família unida que somos hoje? Não sei. Talvez não. Às vezes, as piores coisas que acontecem com a gente acabam sendo as que mais nos ensinam. Não estou dizendo que foi bom ele ter abandonado a família. Foi terrível. Doeu muito. Mas foi isso que nos mostrou quem éramos por dentro. Minha filha, se você está ouvindo essa história e está passando por alguma dificuldade parecida, se alguém te abandonou, se você está lutando sozinha, quero que saiba uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Você tem dentro de você a mesma força que minha mãe tinha. A mesma força que todas as mulheres têm quando precisam proteger quem amam. Pode não parecer agora, na hora da dor, na hora do desespero, mas você tem. E um dia, quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e vai se orgulhar da mulher que se tornou.
vai se orgulhar de não ter desistido. Porque a vida, minha filha, a vida não é sobre não cair. É sobre levantar toda vez que caiu. É sobre seguir amando mesmo quando machucaram seu coração. É sobre construir família com quem fica, não com quem vai embora. Minha mãe sempre dizia: Laura, a gente não escolhe as coisas que acontecem com a gente, mas a gente escolhe o que fazer com essas coisas. E ela escolheu transformar abandono em força, dor em luta, dificuldade em união. Por isso, quando eu olho hoje para essa família grande que a gente construiu, filhos, netos, bisnetos, todos unidos, todos se ajudando, eu sei que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada dificuldade, cada noite mal dormida, valeu porque formou o que somos hoje. E o que somos? Somos uma família que sabe o valor do amor, uma família que não abandona, uma família que luta junto, uma família que sabe que o mais importante não é o que você tem, mas quem você tem do seu lado. Então, se você chegou até aqui nessa história, se você me acompanhou nessa caminhada pela memória, obrigada. Obrigada por me dar a chance de honrar minha mãe contando a história dela. De mostrar para o mundo que mulher forte não é lenda, não é exceção, é regra. É o que a gente se torna quando não tem escolha a não ser forte. E se você tem mãe, avó, tia, qualquer mulher na sua vida que lutou para dar o melhor para os filhos, que trabalhou duro, que não desistiu quando ficou difícil, dá um abraço nela hoje. Diz que você reconhece a força dela. Porque essas mulheres, minha filha, essas mulheres são as verdadeiras heroínas do mundo. São elas que constroem o futuro, uma família de cada vez, um filho de cada vez, um dia de cada vez. Com amor, com luta, com fé. E principalmente com a certeza de que amor de mãe é a força mais poderosa que existe neste mundo. Que Deus abençoe vocês e que essa história leve um pouquinho de força para quem está precisando. Porque se minha mãe, Dona Antônia, conseguiu criar 7 filhos sozinha naquele tempo, você também consegue vencer qualquer batalha que esteja enfrentando hoje. O amor sempre vence, sempre.